Atos, capítulo de número 4, vamos ler o versículo 32 e depois o 34 a seguir. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo as suas necessidades, que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando-a uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os jovens acharam morta, e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Podeis sentar? Sente, dando glória a Deus. Eu quero continuar o que nós estávamos conversando semana passada, na terça passada. O tema da minha mensagem era os 3 perigos que ameaçam o crescimento da igreja. Como eu disse, só relembrando, para quem não esteve na semana passada, eu disse que a igreja primitiva, ela cresceu de uma forma extraordinária. A igreja primitiva, do capítulo 1 ao capítulo 6, ela passa de 120, vai a 5.000, e depois já não se consegue mais contar a quantidade que tem. Ela tem um crescimento extraordinário, mas junto com o crescimento, veio a oposição do inimigo, veio, em contrapartida, o trabalhar do inimigo para tentar barrar o crescimento da igreja. Porque o inimigo não é satisfeito com que a igreja cresça. O inimigo não quer que a igreja progrida, o inimigo não quer que a igreja venha alcançar as almas, conquistar a cidade, conquistar o estado, conquistar o país,
e conquistar o mundo. Ele quer fazer de tudo para que a igreja seja parada, estagnada, para que a igreja se acomode, para que a igreja, pare, para que a igreja não cresça, não tenha progresso. E aí ele vai começando a trabalhar. Quando a gente começa a estudar o capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo de número 6 do livro de Atos, que nós lemos, você vai ver que o inimigo vai usar 3 estratégias para tentar barrar o crescimento da igreja. Na semana passada nós falamos sobre a primeira estratégia do inimigo, que está no capítulo 4, no início do capítulo 4, que foi a perseguição de parte do mundo. Você começa lendo o capítulo 4 e você vai ver que o inimigo usou os saduceus, usou as autoridades judaicas para prender Pedro e João e tentar barrar o crescimento de todo custo. O mundo se levantou contra a igreja. A perseguição de fora se levantou para tentar fazer com que a igreja viesse parar. E hoje, eu e você, como igreja, nós também estamos enfrentando a perseguição do mundo. E também estamos enfrentando a oposição do sistema mundano contra a igreja. Não pense que a igreja é amiga do mundo e que o mundo é amigo da igreja. Pelo contrário, a igreja está sendo contra-atacada, a igreja está sendo pressionada com forças deste mundo para que a igreja venha se acomodar, estagnar, e o desejo deles é que acabe com a igreja. Ainda na terça-feira, depois do culto, uma irmã que estava no culto mandou uma mensagem de uma das professoras dela, da faculdade, que ela escreveu no seu Twitter, ou no seu store lá, dizendo que o desejo dela é que as igrejas se fechassem tudo e voltasse a ter cinema no lugar da igreja, porque o desejo deles não é que a igreja continue, o desejo deles não é que a igreja esteja aqui, o desejo deles é que acabe a igreja, e nós estamos sofrendo esta perseguição, e hoje nós temos uma perseguição forte, a perseguição ideológica, a perseguição moral, a perseguição social contra a igreja. Mas aí eu disse semana passada e quero reafirmar, a igreja primitiva não se acovardou diante da perseguição e do levante do mundo. A igreja primitiva fez o quê? Foi para a oração, buscou poder e se levantou com ousadia, não temendo o mundo, pelo contrário, fazendo a diferença no mundo em que estava vivendo. Essa é a função minha e tua. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estagnar, nós não podemos ficar trancafiados dentro de 4 paredes, não. Nós precisamos buscar a graça de Deus e nos levantar com ousadia, com autoridade, com fé, com graça, para fazer a diferença neste mundo em que estamos vivendo. Agora, no capítulo de número 5 que nós lemos, nós vamos trabalhar nesta noite o segundo perigo que enfrenta a igreja na tentativa que o inimigo tem de barrar o crescimento da igreja. O primeiro perigo foi a perseguição de fora. A primeira estratégia do inimigo foi levantar a perseguição do mundo contra a igreja. Como ele viu que não deu certo, a igreja não se acomodou, os discípulos não ficaram parados, eles não se estagnaram, ele muda a estratégia, porque o diabo, ele tem as suas múltiplas formas de agir e de trabalhar. Eu disse semana passada e vou repetir, que alguém disse certa vez que a astúcia da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão. O rugido do leão, representando aqui o inimigo, é a perseguição que vem de fora. Mas quando ele não consegue nos assustar com o seu barulho, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor rugindo como um leão, ainda que não é leão, mas ele anda lá fazendo. Quando ele não consegue nos assustar com o barulho do leão, ele muda a estratégia, e aí ele vem como uma serpente, sorrateira,
né? Vem com a serpente astuta, tentando arrumar um meio de uma artimanha para nos barrar. E o segundo perigo que ameaça o crescimento da igreja é a infiltração do pecado no seio da igreja. Observe que no primeiro capítulo, no capítulo 4, ele vem com a perseguição do mundo e não dá conta. E aí o que ele faz? Ele muda a estratégia. Ele entra no capítulo de número 5, ele diz, bem, se não deu para mim vencê-lo no grito, nós vamos vencer na artimanha, nós vamos vencer de uma forma diferente. E é interessante a gente entender isto, porque se existe alguma coisa que muitas vezes barra, atrapalha, impede o crescimento da igreja, é o pecado infiltrado no meio da igreja. Eu quero deixar bem claro aqui, para não ter dúvida, que a igreja é um hospital. Então, a igreja é cheio de pecadores, certo? Não estou falando que é para ter aqui só santos que não pecam, não. Eu estou falando de pecado escondido, infiltrado, enrustido no seio da igreja. Pecadores arrependidos, pecadores confessos, pecadores que reconhecem a sua posição de pecado. Aqui é o lugar, porque aqui é a oficina de Jeová, é aqui que ele trabalha. Aqui é o hospital, aqui é onde que os doentes vêm para ser restaurados. Mas é doente que reconhece que precisa de cura, é doente que reconhece que precisa de restauração, é doente que reconhece que precisa que o médico trabalhe na sua vida. O que eu estou falando e que Deus colocou no meu coração, o que atrapalha o crescimento da igreja não é pecadores confessos dentro da igreja, é pecadores escondidos dentro da igreja, que não confessam, que não se mudam e que querem ter posição na igreja. É isso que atrapalha o crescimento. Vamos entender o contexto aqui. Vamos entender. Eu disse semana passada que o negócio hoje ia arrochar um pouquinho. Quem teve semana passada soube, né? Vamos entender o contexto aqui. A igreja, apesar da perseguição, a igreja estava vivendo um momento de harmonia extraordinário. Se a gente estudar o crescimento da igreja, se você estudar a estrutura da igreja primitiva, você vai ver que a igreja ela estava crescendo, porque tinha algumas características que a igreja crescia. E uma das características da igreja crescer era a sua comunhão. Era a vida de comunhão que a igreja tinha. A igreja ela estava vivendo numa harmonia tão grande, numa comunhão tão grande, que eu marquei aqui que a igreja ela estava vivendo uma comunhão plena. É tão interessante que quando você leu comigo, o versículo de número 32, diz que era o coração e a alma da multidão. Que coisa extraordinária isso. Diz que a alma e o coração da multidão era um. Eles tinham uma comunhão, uma koinonia plena, pastor Lucier. A igreja ela estava numa harmonia, numa comunhão tão grande, que a Bíblia vai dizer, o versículo 32 vai dizer, que a alma e o coração e a alma da multidão que cria era um. E ninguém dizia que cada coisa que tinha, possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Havia uma koinonia na igreja, não havia necessidade na igreja. Por quê? Porque a comunhão plena, né, era tão extraordinária da igreja, porque quando alguém olhava que alguém tinha uma necessidade, ele dizia, o que é meu é teu. Vamos suprir a necessidade. O capítulo de número 4, versículo de número 34 vai dizer assim, ó, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque
todos que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, as traziam o preço e o depositavam nos pés dos apóstolos, e era repartido a cada um segundo as suas necessidades. É interessante a gente entender, o escritor John Stott vai dizer que essa venda das propriedades não era uma obrigação imposta pelos apóstolos, não era uma lei da igreja, não eram os apóstolos que tinham imposto essa posição de dizendo é obrigatório todo mundo vender e trazer para cá. Não, era pelo contrário, era uma posição voluntária, era um desejo voluntário. À medida que as necessidades iam aparecendo dentro da igreja, o irmão, a comunhão era tão grande que o irmão dizia: o que é meu, eu preciso repartir com o irmão que tem, e o que não tem, recebia, e eles iam havendo esta koinonia, esta comunhão, esta necessidade. Sabe por quê? Porque quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está vivendo uma vida plena de unidade na presença de Deus, a dor tua é a minha dor, o teu sofrimento é o meu sofrimento, a tua angústia é a minha angústia, o teu problema é o meu problema. Sabe qual é a dificuldade nossa hoje? É que cada um por si, Deus por todos. Mesmo dentro da igreja, a gente senta no lado de alguém, passa o culto inteiro, a gente nem olha para a pessoa do lado, nem sabe o nome da pessoa que ele é, nem conhece aonde ele mora, a gente não sabe de nada. Sabe por quê? Porque cada um se interessa por si só, mas a verdadeira igreja que cresce é aquela que tem tudo em comum, é aquela que vive uma koinonia, é aquela que está em plena unidade. O diabo quer destruir esta comunhão, o diabo quer destruir esta unidade, porque Jesus orou e disse que nós seríamos conhecidos pela nossa comunhão, nós seríamos conhecidos pela nossa unidade. E sabe como é que nós somos conhecidos ultimamente? Pela desunião. É um brigando com o outro, é um falando mal do outro, é um criticando o outro na internet. Mas em nome de Jesus, nesta noite, Satanás vai perder a guerra, Satanás vai perder a batalha, porque você faz parte da mesma família, você faz parte do mesmo grupo. Agora, interessante é que o crescimento da igreja dava-se, e esta unidade era extraordinária no meio dela. O capítulo de número 4 vai terminar contando o exemplo de Barnabé. Vai dizer que Barnabé, muita gente fez, mas ele vai destacar Barnabé. E vai dizer que Barnabé, ele vai vender uma propriedade e vai depositar nos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem doador. Barnabé era um homem que gostava de ajudar. Você vai ver Barnabé aqui, capítulo 4, ajudando os necessitados. Você vai ver Barnabé no capítulo 11, ajudando, capítulo 9, depois no capítulo 11, ajudando Paulo. Você vai ver Barnabé depois ajudando João Marcos. Ele era um homem que era doador. Ele era um homem que se doava para os outros, que tinha prazer de ajudar, de distribuir, de socorrer, de abençoar, de estender a mão. Sabe aquela pessoa que não pode ver o outro sofrendo? Sabe aquela pessoa que tem o prazer de estar mexendo e ajudando, levando a campanha, faz uma coisa, vai lá, visita, puxa, traz. E hoje está escasso isso no nosso meio, porque a gente, não, eu não quero me incomodar, não. Irmão, tem aquele lá, não, nem vai, irmão, porque se tu for lá, o negócio vai incomodar, vai te dar serviço, vai te dar trabalho, vai incomodar você vai ter que estar carregando o irmão vai estar batendo na tua porta pedindo, se você dá o zap de madrugada, ele vai te ligar, e a gente não quer mais se incomodar com nada. Mas isso não é igreja, irmão, isso é outra coisa. Igreja não é, porque a igreja é lugar de gente que tem tudo em comum.
A palavra koinonia quer dizer aquilo que tem tudo em comum com o outro. A gente reparte, compartilha aquilo que é comum com o outro. Agora, sabe o que me levou a entender isso aqui? É que quando a gente termina o capítulo de número 4, termina o capítulo de número 4 contando a história, o exemplo de um moço, de um homem chamado Barnabé, que havia depositado no pé dos apóstolos uma grande oferta, que ele havia vendido uma propriedade. O versículo de número 1 do capítulo 5 começa dizendo assim, ó: entretanto, ato seguinte, prosseguindo a história, vai dizer que um certo casal chamado Ananias e Safira vai olhar para o que Barnabé faz, e ele vai fazer o mesmo. Observe que Barnabé vende uma propriedade e coloca no pé dos apóstolos. Agora, Ananias e Safira, no ato seguinte, vendo o que Barnabé fez e o destaque que ele teve, porque os demais não tiveram, então eles destacam Barnabé. Barnabé fica conhecido no meio do ciclo religioso. Barnabé começa a ser admirado pelo ato que ele fez. Ato seguinte, Ananias e Safira fazem uma reunião em casa e dizem: nós precisamos fazer o mesmo. Se deu certo para Barnabé, se Barnabé foi honrado no meio da igreja, se Barnabé foi destacado no meio da igreja por vender uma propriedade e colocar nos pés dos apóstolos, nós vamos fazer o mesmo. Só que o seguinte, a motivação é outra. Vamos fazer o seguinte, mulher. Quem sabe Ananias disse: vamos vender a propriedade que nós temos lá, que talvez não estamos usando, e vamos usar uma artimanha. E é isso que me chama a atenção. Sabe por quê? Porque a igreja vivia uma comunhão plena, e agora vai ser infiltrado no meio desta comunhão algo que vai macular a koinonia daquela igreja. E essa atitude de Barnabé, ou melhor, essa atitude de Ananias, sabe o que eles estão fazendo? Ananias e Safira, cheios do coração pelas artimanhas de Satanás, eles vão infiltrar no meio da igreja o que nós chamamos de hipocrisia religiosa. Eles vão infiltrar no meio da igreja a hipocrisia religiosa. O que é a hipocrisia religiosa? A hipocrisia religiosa é a dissimulação descarada, é a tentativa de nós querer mostrar para o outro uma espiritualidade que nós não temos na realidade. Esse é o problema. É quando a gente quer demonstrar para as pessoas que nós somos mais religiosos, mais espirituais do que aquilo que nós somos na prática. O que Jesus vinha combatendo, o que Jesus vinha batendo nos fariseus, nos doutores da lei, Ananias e Safira está tentando infiltrar na igreja. Jesus vinha dizendo que os fariseus, eles queriam a honra da religiosidade vazia que ele não tinha. Os fariseus eram sepulcros caiados, por fora uma aparência, mas por dentro do interior estava podre, corrompido, estava degenerado. E Ananias e Safira, eles vão tentar infiltrar a hipocrisia religiosa dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando o inimigo consegue colocar no nosso meio pecado, quando o inimigo consegue infiltrar no meu e no teu coração, no seio da igreja, uma religiosidade hipócrita, a igreja para de crescer, a igreja para de progredir, porque Deus não trabalha desse jeito. É interessante a gente pensar. Observe que os dois vão tentar passar uma falsa filantropia. Eles vão se tentar dissimular na igreja que eles são filantropos,
que eles têm um coração aberto para a obra, mas que lá no fundo, eles estão tentando ser afagados na alma. Eles não estão fazendo de coração. Eles não estão doando porque eles sentem amor pelos necessitados. Eles estão fazendo porque eles têm desejo de ser afagado e de alcançar a fama própria. Aguente aí que o negócio vai arder um pouco. Aguente aí, porque a oferta de Ananias e Safira não era porque eles olharam para uma família carente e disseram: meu Deus, eles estão passando necessidade, nós temos que socorrer eles. Não, vamos fazer o seguinte, porque se Barnabé foi honrado na igreja, imagina, nós vamos vender aquela terra, vamos dar essa oferta no pé do apóstolo Pedro, na mesma semana, Pedro já vai estar falando para todo mundo: olha lá, irmãos, olha, todo mundo vai ficar conhecido, nós vamos receber o nome, nós vamos ser afamados, nós vamos ser abençoados, vamos ser destacados na igreja. Sabe por quê? Isso é hipocrisia religiosa. Eles não tinham cuidado com necessidade, era coisa nenhuma. Eles não tinham amor aos pobres, era coisa nenhuma. Eles queriam, era autopromoção. Ai, irmão, eu vou mexer o negócio aqui. Ei. Urebarraçai que dará mandarai. Alguém escreveu e disse que existem 3 coisas sagradas que, se não forem cuidadas, são desviadas do foco para trazer atração própria. E essas 3 coisas são oração, jejum e esmola. Cuidado com essas 3 coisas. Da forma que você faz, você pode roubar a glória de Deus e trazer a glória para si próprio. E Jesus vai dizer isso no capítulo 6. Jesus vai dizer assim: quando vocês derem esmola, não façam como os hipócritas, que pegam e dão para serem famosos no meio do povo. Pelo contrário, quando vocês for fazer isso, vocês façam de tal maneira que o que a tua mão direita fazer, a tua esquerda não saiba. E o que Ananias e Safira estavam fazendo o contrário. Eles estavam dizendo: vamos fazer, porque nós vamos ser famosos, nós vamos ser destacados. Jesus estava dizendo, lá em Mateus capítulo 6, não faça desse jeito. Os hipócritas já fazem desse jeito. O que vive uma religiosidade vazia, já faz desse jeito. Vocês não precisam. Vocês devem fazer de tal maneira que o teu Pai que vem em secreto, que conhece o coração, Ele vai reconhecer. Ele vai dizer mais, Jesus vai dizer mais: quando vocês orarem, não faça como os fariseus, que vão para as praças, levantem a mão e fazem uma gritaria para todo mundo ver. Tem gente, irmão, que só ora porque o pastor está vendo. Hoje de manhã alguém chegou lá na porta com a Bíblia debaixo do braço, deu uma esticadinha no pescoço para dentro daqui da igreja, nós estávamos em consagração, olhou para dentro, não viu o pastor Silmar sentado, foi embora. Saiu com a Bíblia debaixo do braço, hipócrita. Ele não veio para adorar a Deus, ele não veio para cultuar a Deus, ele não veio para se consagrar, ele veio para ser promovido pelo pastor que não estava aqui para ver. Jesus disse: a oração, quando é desvirtuada, serve só para autopromoção. E Jesus disse: não faça isso, porque você tem um Pai que te vê no secreto, que te conhece no íntimo, que conhece a tua alma no profundo. E esse Pai que te vê não é o que te ouve, que Ele não vai nem ouvir, Ele não está nem de primeira mão, nem atentando para o que tu vai falar. Ele vai atentar para o teu olhar, Ele vai olhar para a tua atitude, para a maneira que você está orando, para a maneira que você está fazendo, para a maneira que você está cultuando, para a maneira que você e eu estamos fazendo. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará.
Jesus vai dizer o seguinte mais, ele vai dizer, quando vocês jejuarem, penteiem o cabelo, jogue água na cara, passe um perfuminho da Boticário no pescoço, joga para fora, escove o dente, joga para fora esse bafo de jiboia, porque não dá para ficar todo desfiguradinho, assim, feinho, assim, sabe, irmão, me dá uma dor no coração, quando eu vejo o camarada hipócritamente aqui, irmão, cheguei aqui depois de 40 dias de oração, já perdeu. Irmão, eu vim aqui debaixo de jejum, estou aqui já uma semana inteira, hipócrita, não precisa, o teu pai que te viu no secreto, tu jejuando, tu orando, é ele que vai recompensar. Uramandará. Quem tem não precisa dizer quem tem, irmão. Quem tem graça não precisa dizer que tem graça. Quem ora não precisa dizer que ora. A igreja sabe que ele ora. Quem jejua não precisa dizer que jejua. A igreja sabe que ele jejua. Porque quando ele pega o microfone, tem algo de diferente nele. A graça desce, a unção desce, o poder desce, a glória desce, o mover desce. Há uma química do céu na vida dele, que o dinheiro não compra, que a palavra não compra, que a oratória não compra, que a sabedoria não compra, mas é a graça. Meu Deus, nem comecei ainda. Agora, sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? É que Ananias e Safira emprestam o seu coração para Satanás. Eles vão emprestar o coração para Satanás. E a Bíblia diz, Pedro vai dizer, Ananias, tu deixou Satanás encher o teu coração. E olha, irmão, que Ananias não era qualquer um. Ananias dá a entender que ele era batizado, que ele fazia parte do rol de membro da igreja. Ananias dá a entender que ele era conhecido dos apóstolos, o apóstolo sabia o nome dele, sabia o nome da mulher, sabia quem era ele, então não era um Zé Manezinho que apareceu perdido no meio da multidão, era alguém que era membro, que fazia parte, que estava ali, que era do rol de membro, que fazia parte da coinonia da igreja, mas que em um dado momento abriu seu coração para aquilo que o inimigo queria. O inimigo precisava era de uma brecha, o inimigo precisava era de um coração para infiltrar a hipocrisia no meio da igreja, para mexer na estrutura da coinonia daquela igreja. Mas eu tenho aqui a alegria de dizer que existe um Deus que conhece o secreto, existe um Deus que conhece o oculto, existe um Deus que conhece o profundo e o escondido do nosso coração. E eu acho interessante que Pedro vai falar com Ananias e vai dizer assim, meu filho, parafraseando, ele vai dizer, quem é que te mandou vender? Retendo ela, tua propriedade, tendo ela, não era tua? Vendendo ela, o valor que estava na tua mão não era teu? Não querendo doar, não tinha problema, a questão aqui, irmão, não estava em Ananias vender ou não vender, a questão aqui estava em Ananias entregar uma parte dizendo que era tudo. Possivelmente, antes de Ananias vender a propriedade, ele propositou ela, falou com os apóstolos e disse, estou vendendo aquela propriedade, e quando eu vender, eu vou dar inteiro para ela. Só que quando ele recebe o valor da propriedade, ele faz um acordo com Safira e diz, a metade fica em casa, e a metade a gente leva dizendo que é o inteiro. Porque a quantidade é grande, o valor é tão alto, que Pedro nem vai desconfiar que nós só estamos dando a metade. Pedro nem vai abrir, vai desconfiar que nós retemos a metade. E a palavra reter é roubar, é reter, é se apropriar daquilo que não é teu. Essa é a palavra, reter ali, no grego quer dizer, quando a pessoa se apropria daquilo que já não é mais dele. Quando ele propositou, quando ele desejou, ele botou a palavra empenhada, dizendo que ia vender, ia depositar, já não era mais dele o valor. Quando ele pegou a metade, ele já não estava mais pegando o que era dele, ele já estava mexendo do que era de Deus.
Cuidado. Devemos cuidar. Porque a gente muitas vezes fala uma coisa e faz outra na prática. A gente diz uma coisa e faz outra. A gente fala uma coisa e faz outra. Eu já vi o que vi de gente, irmão. Vou dizer, tem um curso de ensino. Já vi gente que ganha 10 mil e bota 100 real no envelope de dízimo. Eu vim entregar o meu dízimo. Mentira. Não é dízimo. Porque você está dizendo que você está entregando o dízimo. Quando você diz que está entregando o dízimo, você está dizendo que está entregando 10% do que você ganha. Se você ganha 10 mil, você era para entregar 1.000, que você está entregando 100. Então você está mentindo. Desculpa, mas é a realidade que a gente precisa. Eu vou fazer uma proposta, eu vou vender aquela terra e vou dar uma oferta de tanto. E aí quando chega a oferta, ele dá a metade. É o que Ananias fez. É a hipocrisia. É tentar passar a imagem de um filantrópico, sendo na realidade não ser. A gente precisa cuidar, porque a Bíblia vai dizer que o pecado no seio da igreja, ainda que aparentemente para muita gente isso é tão simples. Não é verdade? Para a nossa geração, irmão, ficar com a metade no bolso é algo simples. Para a nossa geração, já era o pastor, nós hoje, como pastor, se recebesse a metade da oferta que Ananias deu, a gente já ficava alegre. Já consagrava Ananias presbítero. É ou não é? Fala sério. O camarada vendeu uma propriedade por 100 mil, deu 50 mil, meu Deus, já virava bispo. Esse camarada já ia para o pedestral. Mas para Pedro não estava importando o valor. Pedro não estava interessado na oferta do camarada. Pedro estava interessado naquilo que o Espírito Santo revelou ao seu coração. Enquanto Ananias veio para se autopromover, Pedro vai na contramão para mostrar que o Deus que cuida da igreja, que o Deus que zela pela igreja, que o Deus que ama a igreja, que o Deus que dá o crescimento para a igreja, é o Deus que traz a tona. Quando o pecado infiltra na igreja, a igreja para. Quer ver um negócio? Quer ver um negócio? A Bíblia vai contar a história do povo de Israel vindo em direção à terra prometida, lembra? Capítulo de número 25 de Números. A Bíblia vai dizer que Balaão, capítulo 23, 24, a Bíblia vai dizer que Balaque tenta contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Balaão tenta e faz de tudo para amaldiçoar. Balaão diz, olha, não tem como amaldiçoar o povo de Deus. E aí a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20, versículo de número 14, a igreja... Jesus falando com a igreja, e ele vai dizer assim, tu tens isso, mas eu tenho algo contra ti, que lá no seio da tua igreja, e está falando da igreja no Novo Testamento, lá no seio da tua igreja, tem um grupinho lá, que segue a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era o seguinte, se não dá para abençoar quem é abençoado, então vamos levar o pecado por meio dele, porque se eles tiver o pecado no meio deles, aí Deus é que vai tratar com eles. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, foi nas montanhas, fez sacrifício e não conseguia amaldiçoar Israel, por quê? Porque Israel não estava infiltrado no pecado naquele momento.
Aí ele vai ensinar Balaque, diz assim, ó, pega mulheres bonitas, pega mulheres formosas, infiltra no meio do povo de Deus, e eles vão começar a se enamorar com essas mulheres, vão cultuar os teus deuses, faz uma festa aí, e à medida que eles forem cultuando, eles se infiltraram o pecado no meio deles, o próprio Deus, que agora não deixa eu amaldiçoar eles, o próprio Deus vai jogar a maldição na cabeça deles. Vai jogar maldição, o castigo na cabeça dele. E a Bíblia vai dizer em Números capítulo 25 que aconteceu. Sabe o quê? O povo se enamorar fez, e a Bíblia vai dizer que Deus lançou a praga no meio deles, e naquela praga morreu 24 mil. Por quê? Porque o pecado estava instalado no arraial do povo de Deus. A Bíblia vai dizer também em Números, capítulo de número 12, que Arão e Miriam se levantam para murmurar de Moisés, e vão murmurando de Moisés, a ponto de Deus chamar os três para uma reunião no gabinete de Deus, e ele leva lá para a tenda da consagração, e pergunta para Arão e para Miriam, diz, por que vocês falaram mal de Arão? Aqui é o meu servo, que eu tenho uma intimidade com ele, eu falo com ele face a face, cara a cara, e a Bíblia diz que Deus irou-se e se afastou, e na mesma hora Miriam ficou leprosa, e aí Moisés vai clamar por Miriam, e vai dizer, Deus, cura minha irmã, tem misericórdia dela. Deus falou, ei, depare ela 7 dias, deixe ela fora do arraial 7 dias, e enquanto Miriam ficou 7 dias no arraial, fora do arraial, Israel não pôde marchar, porque quando o pecado invade o seio da igreja, do arraial, o crescimento para, a marcha para, a vitória não vai, e aí nós precisamos entender isso na nossa vida. Lembra de Acã? Israel está conquistando Jericó, Deus derruba as muralhas, faz um milagre extraordinário, algo fora do comum, eu já tenho que parar, algo fora do comum Deus faz ali, algo extraordinário Deus faz ali. Que milagre lindo, irmão. Olha o milagre que Deus fez. Deus derruba um muro de Jericó em terra inteiro. Alguns dizem que tinha 6 metros de largura por 9 de altura. Deus enterra. Só que numa parte do muro, tem uma casa de uma mulher chamada Raabe em cima. E Deus havia, os espias haviam dado uma senha para ela. Se ela botasse um fio de escarlate na janela, ela estava a casa em cima do muro. Deus disse, os espias disseram, se você obedecer à ordem do fio de escarlate, ninguém que estiver dentro da tua casa vai perecer. Quando Deus vai enterrar o muro de Jericó, Deus enterra o muro de Jericó, quando chega na beira da parede da casa de Raabe, o muro se racha, aquela parte enterra, e a casa de Raabe fica no mesmo lugar. Passa a casa de Raabe, o muro se racha de novo, e dali para frente se enterra, e a casa de Raabe fica intacta em cima ali, sabe por quê? Porque o teu Deus tem poder de arrebentar de um lado, arrebentar do outro, mas permanecer a casa do fiel. Isso é Deus. Milagre não se explica, milagre se crê, se acredita. Só que a Bíblia vai dizer que Deus falou, ei, a cidade de Jericó é minha, é como fosse minha oferta, meu sacrifício, ninguém pegue nada, porque tudo é consagrado a mim. Aquilo que é consagrado a mim, se vocês botar a mão para vocês, vira anátema, para vocês e maldição, para mim é consagração. Mas tem um homem que vai lá no meio, os olhudos, chamado Acã, e quando ele vai entrando dentro da cidade de Jericó, ele vê 3 coisas. Ele vê uma cunha de ouro, ele vê uma capa babilônica, e ele vê 200 ciclos de prata. E ele dá uma olhadinha, ele diz, oh, que veste bonita, passa para cá, botou debaixo. Oh, que isso aqui já vai dar uma dinheiro para comprar um negócio, bota para cá. Oh, que cunha bonita, já pegou aqui dali, era um amuleto, pegou aqui dali, guardou, correu lá, enterrou debaixo da tenda, ficou quietinho. Porque a princípio o pecado escondido não faz nada. Aí ganha a cidade, conquista a cidade, tem uma cidadezinha na frente chamada Ai, bem pequenininha. Eles fazem uma reunião e dizem, olha, 2.000 a 3.000 soldados já resolve o problema lá, para que cansar todo mundo? Mandaram para lá, e ao final da história vocês já sabem.
Eles voltam correndo, morre soldado, e aí Josué vai chorar. Meu Deus, tu não fez certo, tu devia ter deixado nós do deserto, que vergonha que eu passei, eu levei lá, agora o que o povo vai dizer? Nós viemos aqui e perdemos para aquela cidadezinha, Josué. Deus fala com Josué, levanta. Levanta, Josué, por que estás reclamando? O problema não está em mim, o problema está em vocês. Tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo escondido. Mas Josué, mas como assim tem pecado no meio do povo escondido? Faça uma varredura no meio do povo. E a Bíblia diz que Josué reúne o povo e vai consagrar o povo. E vai indo, e chega na casa de Acã e diz: Acã, meu filho, dá glória a Deus, meu filho, o que é que aconteceu? E Acã vai abrir o coração. Sabe o que eu quero dizer? É que pecado confessado gera restauração, mas pecado escondido gera derrota, gera prejuízo, gera perda, gera fracasso. E nós estamos vivendo uma geração, irmão, que a hipocrisia religiosa tem dominado. Camarada pronta, faz o que quer lá fora e vem aqui dentro, quer dar um de bonitinho aqui dentro. Quer cantar, quer pregar, quer participar, quer fazer, e ainda se acha no direito, se a gente for falar, ainda quer ameaçar. Porque ele acha que a vida dele lá fora não tem nada a ver com a vida dele aqui dentro. Mentira, irmão. Não tem como separar o que você é na presença de Deus. O que eu sou na presença de Deus. O que a gente precisa fazer é aprender. Eu errei. Preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Vamos nos levantar, a igreja vai abraçar, vai corrigir como é para corrigir. E vai dizer: meu filho, vamos caminhar junto, porque Deus vai te dar a vitória. Fica de pé comigo. Não dá mais para ir. Nós temos que orar. Uramandarai. Uremaia gabarraçoederemandarai. Uremandaravagachandarai. Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo de número 5. Paulo vai escrever à igreja de Coríntios, capítulo de número 5, do primeiro livro da sua primeira carta. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto assim: eu estou espantada com vocês. Vocês não são a igreja mais que eu ensinei vocês. Ele disse: eu estou descobrindo que no meio de vocês há algo espantoso, que nem no meio dos ímpios há. Eu estou descobrindo que no meio, eu vi falar, Paulo vai dizer, que eu vi no meio de vocês, que tem um homem no meio de vocês, que está se aproveitando da mulher do seu pai. Um incesto. Esse rapaz vivia com a madrasta. E Paulo diz assim: e o que me dói não é o pecado do rapaz só. O que me dói é a atitude da igreja, que sabe do pecado, não está chorando, não está se lamentando, está se vangloriando. Paulo diz assim: eu não consigo entender. O pecado do rapaz já é complicado, mas a atitude de vocês de não corrigir é pior ainda. E nós, como igreja, precisamos nos acordar. Precisamos nos levantar, porque ajudar o indivíduo não é esconder o pecado do indivíduo. Ajudar o indivíduo é mostrar o caminho certo para o indivíduo. Eu acho lindo com o pastor Zilmar, que de vez em quando eu estou numa reunião com o indivíduo, e com ele, com algumas pessoas, e as pessoas tentam chegar e dizer: pastor, dá um jeitinho, fazer uma coisa. Ele diz: meu filho, o certo para mim te ajudar é fazer assim, assim, assim. Se eu fazer desse jeito, eu não estou te ajudando, eu estou te matando. Porque ajudar, irmão, é trazer ele para debaixo da graça. Existem dois tipos de disciplina.
Existe a disciplina preventiva e a disciplina cirúrgica. O que é a disciplina preventiva? A disciplina preventiva é o que nós estamos fazendo aqui, tomando uma injeção de bezetacil para não infeccionar amanhã. Isso é a injeção, é a disciplina preventiva. É Deus nos corrigindo antes, é Deus nos tratando antes, é Deus operando em nós antes das coisas acontecerem na nossa vida. Isso é a preventiva. É tomar uma injeção para o problema não pegar lá amanhã. Isso é preventiva. Isso é o culto de doutrina que faz. Mas existe uma segunda disciplina. É a chamada disciplina cirúrgica. Que é aquela que vai no médico, é o bisturi. Quando você vai lá, toma uma injeção para não dar tétano. Você está fazendo a injeção preventiva. Mas depois que você furou o pé, depois que você já deu teto, depois que o negócio já infeccionou e você vai lá no médico e diz assim, médico, por favor, me dá uma injeção para mim não dar teto. O médico diz, meu filho, não dá mais. Já deu. O negócio agora é apertar a ferida. Mas o médico vai doer. Mas tu quer ser curado? Quero, então aguenta a dor, porque agora eu vou passar o bisturi. E tem hora, irmão, que o médico passa o bisturi sem anestesia. O negócio vai arder, vai doer, você vai chorar, vai morder, a almofada vai fazer o que for. Mas aí no outro dia, na outra semana, você volta lá, o médico diz, já sarou. Tem hora que o pastor vem, irmão, e só nos dá uma injeçãozinha para nos curar amanhã. É o que eu estou fazendo hoje. Mas tem hora que daí não é mais eu, daí é o pastor Zilmar que vai vir com o bisturi. Eu só aplico injeção bezetacil para não dar tétano. O pastor Zilmar é que vem com o bisturi no outro dia lá e diz, meu filho, isso aqui não serve mais de injeção, isso aqui não é mais remédiozinho paliativo, o negócio agora é passar faca, o negócio agora é cortar, o negócio agora é disciplinar, o negócio agora é cirúrgico, o negócio agora é mexer, o negócio agora é... Mas vai doer, pastor, vai escandalizar, o meu nome vai na minha... Não importa, quer ser curado, quer ser salvo, quer ser restaurado, quer ser abençoado, deixa Deus tratar. Está doendo, mas Deus vai restaurando, está curando, Deus quer mexer a nossa estrutura. Estamos buscando avivamento, irmão. Nós estamos orando para avivamento. Deus aviva a igreja. Nós precisamos deixar Deus tratar, precisamos deixar Deus operar, precisamos deixar Deus mexer. Está ferida, está grande, o pus está grande, o câncer está grande. Deixa Deus mexer, porque Ele vai te dar a cura, Ele vai nos dar a cura, e a glória de Deus vai manifestar. Sabe o que eu acho interessante? Vamos orar? Eu acho interessante que quando Deus trata através de... Não dá mais. Mas eu acho interessante quando Deus trata na vida de Ananias e Safira, vai gerar temor, tanto na igreja, como naqueles que ouvem. Deus vai gerar, Deus vai restaurar. Se Deus deixa passar, o temor vai embora. Se Deus não trata com Ananias e Safira, não havia temor e a igreja não ia crescer. Mas quando Deus trata com Ananias e Safira, há um temor. O povo diz, meu Deus, Deus está na casa. E nós precisamos resgatar o temor. Nós precisamos resgatar o respeito pelo sagrado, pelo divino, pelo que é santo, pelo que é espiritual, pela vida, pelo devocional, pela oração, pelas nossas ofertas, pelas nossas vidas com Deus. Nós precisamos resgatar. Quando nós formos fazer algo, nós precisamos, o coração nosso precisa ser despertado, não pelo medo, mas pelo temor, pela reverência de um Deus que está nos vendo, de um Deus que está nos assistindo, de um Deus que está conosco, de um Deus que mora em nós, de um Deus que caminha conosco, e a glória de Deus vai se manifestar. Feche os seus olhos. Se esta palavra falou comigo e contigo nesta noite, dobra o joelho onde você está.
Hoje é noite de nós buscarmos a graça de Deus e dizer: Deus, eu não quero ser um hipócrita de carteirinha, eu quero ser o que eu sou na realidade, eu quero viver uma vida cristã autêntica, eu quero viver o evangelho da tua graça, eu quero viver a graça de Deus trabalhando na minha vida. E quando eu prego com temor para mim, eu prego que primeiro precisa trabalhar na minha vida, e trabalhando na minha vida vai trabalhar na vida dos demais. Eu preciso que a graça de Deus derrame-se sobre o meu coração e gere temor nas nossas vidas e nas nossas atitudes diária e contínua na presença de Deus. Eu quero nesta hora orar com você, querido Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a tua mão se derrame sobre nós nesta noite. Esta palavra, Senhor, não é acusatória, esta palavra, Senhor, não está com interesse para ninguém. Esta palavra, Senhor, foi tu que colocou no meu coração sem pretensão nenhuma. Estamos ministrando, Senhor, a tua palavra, Senhor, que vem como bálsamo, que vem como uma injeção de restauração para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa igreja. Nós precisamos nesta noite gerar temor em nossos corações. A igreja não pode parar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa progredir, a igreja precisa avançar. Não deixe nada manchar a nossa vida, não deixe, Senhor, o fermento velho do pecado se instalar no nosso meio, porque nós somos, Senhor, como pão asmo, sem fermento, na festa nossa. Nós precisamos viver a comunhão, nós precisamos viver a graça, nós precisamos viver a misericórdia. Se tiver alguma coisa que estiver oculta, Senhor, nós queremos ver a tua graça tratar, a tua misericórdia restaurar, a tua bondade levantar, curar dentro dos padrões certos. Pai, nesta noite ajuda-nos, Pai, nesta noite restaura-nos, Pai, nesta noite abençoa-nos, Pai, nesta noite nos ergue, nos levanta, nos dá força para caminhar. Oh, nesta noite, Senhor, vai restaurando, nesta noite, Senhor, vai trabalhando, nesta noite, Senhor, vai curando as feridas, vai curando a alma, vai curando a nossa vida, vai nos levantando. Aqui é o hospital, é aqui que tu trabalha, é aqui que tu opera, é aqui que tu restaura, é aqui que tu faz a cirurgia, é aqui que tu arranca, é aqui que tu limpa, é aqui que tu mexe nas feridas, é aqui que tu trabalha nos nossos corações. Pai, a minha oração nesta noite, no nome santo de Jesus, nesta hora, fica de pé dando glória a Deus, fica de pé dando aleluia, fica de pé exaltando esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso que fala para nós ficar vivos.